Alô, meu povo, bem-vindos, bem-vindas ao programa Stark Responde. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui, neste programa, eu busco responder perguntas da minha audiência relacionados ao tema como se tornar gestor ou gestora de dashboard. Então, situações que envolvem esse tema e, às vezes, situações técnicas, às vezes situações que envolvem a rotina dessa pessoa. Qual pessoa? A pessoa que é gestor ou gestora de dashboard automatizado. Meu nome é Jennifer Stark e no episódio de hoje nós vamos falar de como corrigir um erro de DLL ao conectar o Power BI no Firebird. E talvez você já esteja se assustando. Que isso? Erro de DLL? O que é DLL? O que é Firebird? É o seguinte, para a gente entender esta situação, você precisa entender o que é cada um desses itens. E antes de mais nada, eu quero te falar que o que nós vamos fazer aqui é para ter um dashboard automatizado. Ou seja, para ter um dashboard que vai se atualizar automaticamente. O que nós estamos falando aqui é para isso aqui ser atualizado sem você colocar os seus dedos para o relatório, o dashboard de indicadores ser atualizado. Vou te mostrar aqui uma situação que envolve um relatório desses ser atualizado buscando informações que estejam na base. Então, eu estou te falando isso, estou te dando essa introdução, porque talvez você seja a pessoa das planilhas, a pessoa que vive talvez ainda para atualizar planilhas. Então, se você é essa pessoa, se você é a pessoa que gasta o seu tempo atualizando indicadores para tomada de decisão, fica aqui nesse vídeo porque você vai ter aprendizado aqui. Agora, se você talvez caiu aqui nesse vídeo e você é uma pessoa lá de programação, você é o programador, você trabalha com um banco de dados, você é o cara do banco de dados, cara, sai daqui porque você vai perder o seu tempo aqui. Que eu estou falando especificamente com pessoas que gastam tempo atualizando planilhas, precisam conectar a uma base de dados para ter os seus relatórios sendo atualizados automaticamente, e para isso não precisa de conhecimento de programação. Então, estou te dando essa introdução para você entender o que é o que não é isso aqui. E eu não quero, é claro, desperdiçar o seu tempo. Ok? Então, vamos lá. O que acontece? Da situação que a gente vai falar aqui, para ter um dashboard como esse sendo atualizado automaticamente, a gente vai conectar a uma base de dados, tá? Então, existe uma situação, quando a gente vai conectar uma base de dados, uma das bases de dados que a gente pode conectar é o banco de dados Firebird, que se escreve Firebird. E este banco de dados, o que é esse Firebird? Imagina que tem, então, a gente vai chegar no erro do DLL, como que resolve, mas eu preciso te dar uma introdução aqui. Imagina que existe o sistema lá da empresa, né? O sistema onde as pessoas vão lá e imputam os dados, ou seja, dá entrada lá na nota para o cliente tal, por exemplo, e isso alimenta uma base de dados. E essa base de dados que é alimentada, popularmente chamado de banco de dados, existe um gerenciador. E o gerenciador desse banco de dados, aqui, do caso que a gente vai tratar, é o gerenciador do banco de dados Firebird. Ok, então a gente vai atuar com essa situação, Firebird. Isso é um Firebird. Assim como existe vários outros tipos de bancos de dados, SQL, MySQL, existe o Firebird. E ó, essas primeiras palavras que eu estou falando podem parecer algo mirabolante para você que antes era só acostumado com Excel e agora está entrando aí no mundo de se tornar gestor ou gestora de dashboard automatizado para você ganhar mais,
ser mais estratégico, né? Porque vai ter os relatórios que se atualizam sozinho, não vai envolver mais seus dedos, você não vai mais gastar tempo atualizando planilhas. Pode que eu esteja falando algumas palavras aqui, Firebird, DLL, que isso que estão parecendo nesse momento um pouco fora da casinha para você, mas fica aqui comigo que você vai entender mais sobre este assunto. E aí nós vamos para o outro ponto, então. Entendemos que é Firebird, vamos falar agora dessa situação da DLL. O que é essa DLL? Imagina que o seu computador possui, um computador Windows, por exemplo, ele possui algumas bibliotecas que ajudam a ler arquivos. Então, ajudam a fazer a leitura de arquivos. Beleza. Essa tal de DLL, que parece uma coisa mirabolante, é nada mais, nada menos do que um arquivo que contém algumas bibliotecas lá dentro, um código, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, que ajudam a ler um banco de dados. Então, uma base de dados lá, né, ela é composta por um monte de tabelas, né? Aquelas tabelas que você exporta lá do seu sistema para Excel, para PDF, isso sai de um banco de dados. E para ler esse banco de dados, por exemplo, o caso do Firebird aqui, tem essa DLL. Na verdade, essa DLL tem vários sistemas, né? Dentro do Windows tem várias DLLs, mas existe a DLL do Firebird. DLL, entenda como uma biblioteca que possui lá itens lá dentro que ajudam a transformar os códigos doido lá que a gente não precisa entender, que a gente não quer saber sobre código, a gente não entende de código, a gente não quer se envolver com código, mas tem essa situação lá por trás. E essa DLL vai transformar, ajudar a ler isso para humanamente a gente conseguir ler, visualizar os dados que vêm, né, desse banco. Ok, entendido isso, nós temos aqui algumas situações. Lembrando, a gente está fazendo o que a gente está fazendo porque a gente vai conectar o Power BI, que é a ferramenta que, alinhada com princípios, alinhada com um método, nos leva ao dashboard automatizado. Ou seja, fazem um relatório como esse, isso aqui é só um relatório de exemplo, a ele ser atualizado automaticamente. Então, para a gente começar, de onde que está vindo, né, essa situação que eu vou te mostrar aqui. Essa situação vem de uma pergunta que eu recebi lá no direct, né? Uma situação. Cara, estava vendo um tutorial seu, então alguém me mandou isso aqui lá no direct, né? Cara, estava vendo um tutorial seu de como fazer o Firebird 32 funcionar no ODBC 64. Fiquei na dúvida do seguinte, tu baixou a DLL e para onde que ela foi depois? Vamos lá. A pessoa estava com um erro de DLL, né? Para fazer essa conexão, então, do Power BI ao Firebird. E deu erro. Deu erro, a pessoa travou, me mandou um direct lá no Instagram. Eventualmente eu paro um tempo, respondo o direct no Instagram. Inclusive, se você tem dúvidas, manda lá que a gente pode ajudar de alguma forma. Eventualmente, quando possível, a gente entra lá e leva algumas respostas para ajudar você a se destacar aí no seu local de trabalho, ajudar você no mundo que envolve criar dashboard, criar relatórios para tomada de decisão dentro da empresa e você se destacar aí no seu local de trabalho. Então, eu recebi essa dúvida lá e agora eu vou te passar aqui alguns tópicos pelos quais você deve passar para resolver este tipo de problema. Então, vamos lá. O que é a situação? Quando a gente... eu deveria ter aberto o Power BI, né? Quando a gente vai conectar o Power BI a este banco de dados, a gente precisa utilizar um item chamado ODBC, tá? Então, para conectar o Power BI ao Firebird, você precisa... aqui o Power BI. Para conectar o Power BI e criar o seu relatório de indicadores, você precisa utilizar o ODBC, que é um dos conectores que tem aqui. Então, o que acontece? Eu vou te dar mais detalhes aqui de como você vai fazer
para corrigir o erro de DLL. Agora, se por acaso, deixa eu fazer uma coisa aqui para te mostrar. Se por acaso você quer saber como que inicia esse processo, eu te recomendo você ir lá no YouTube, vou abrir aqui na sua frente. No meu canal do YouTube vai ter lá um vídeo, Jennifer. Estou entrando aqui no meu canal do YouTube. Aqui no meu canal do YouTube, se você vir aqui e digitar Power BI Bird Jennifer Stark. Se você ir no YouTube e digitar isso, vai aparecer aqui a live 22. Nessa live aqui, eu estou te mostrando, tá? Estou te mostrando por onde que você começa esse processo. Qual processo? O processo de conectar o Power BI ao Firebird. Agora, nessa live aqui, você precisa ver essa live. Se você está começando a conectar o Power BI ao Firebird, você precisa ver essa live. Lá está os detalhes de por onde que começa, por onde que passa. O ponto que eu vou te mostrar agora está relacionado a... Fiz aquilo lá, deu um erro, que é o tal do erro de DLL. Vou te mostrar aqui como que corrige, como que você pode... Os itens que você precisa olhar para buscar corrigir isso, ok? Estou setando seu foco aqui, porque eu não quero aqui que você entre pensando aqui, vou aprender a conectar o Power BI ao Firebird nesse vídeo? Não, esse vídeo não é para isso, esse vídeo é para corrigir o erro de DLL. Se você quer aprender a conectar, vai lá na minha live número 22, lá, como conectar o Power BI ao Firebird, Jennifer Stark, que sou eu, no caso, se você ainda tem dúvidas sobre isso, vai estar lá como que você começa esse processo. Beleza. Para a gente realizar esta conexão, existe a seguinte situação, que é usar o ODBC. O ODBC é um conector, é um item que existe no seu computador, ODBC. E eu estou abrindo aqui, ODBC. No seu computador Windows, certo? Então, se você ir no menu iniciar do seu computador Windows e digitar aí ODBC, vai aparecer um item como esse aqui. Se você digitar no menu iniciar do seu computador, vai aparecer um item como esse daí que está na sua frente agora. É o seguinte, para você conectar o Power BI ao Firebird, você vai abrir ele e aí precisa, para começar essa conexão, você começa a criar o DSN aqui, que é onde dá o erro de DLL. Você vem aqui, abre esse item. Primeira coisa, antes de mais nada, para começar esse processo, para você começar a criação do DSN, tem algumas coisas que, normalmente, nós, quando eu falo nós, eu me envolvo nessa situação, nós que viemos lá do Excel, a gente que passava lá pelo Excel, que não temos conhecimento de programação, a gente não se atenta para o seguinte. O Firebird existem duas coisas. Ou ele pode ser 64, ou ele pode ser 32. E além disso, existe outra coisa que ele pode ser 2.5. Existe outra coisa que é a versão do banco. Então, por exemplo, existe esse celular aqui que é um iPhone alguma coisa. Existe esse celular aqui que é outro iPhone, outra versão. E existe... Não tem mais celular aqui. Isso são as versões. Assim como existem as versões desses celulares que estavam aqui, existe as versões do Firebird. Então existe o Firebird 1.0, Firebird 2. Alguma coisa. Gente, o que é o Firebird 1.0? Deve ser o primeiro Firebird, sei lá. O 2.5 deve ser uma versão melhorada do Firebird 1.0. A versão 3.5 do Firebird é uma versão mais atual ainda. Deve ser isso. É ou não é? Para mim não importa. Não conheço disso, nem quero conhecer. Eu só quero
conectar o Power BI ao Firebird para ter o meu relatório sendo atualizado automaticamente. Se atualizar sozinho. Ok? Beleza. Quando você abre ele, por que eu te falei isso sobre as versões do Firebird? Porque a maior parte dos erros de DLL é porque você não instalou a versão correta do Firebird no seu computador. Presta atenção no que eu estou te falando. Um dos erros de DLL. O que é esse erro de DLL? Vou te mostrar aqui. Olha lá. Quando você começa a criar o que a gente vai criar aqui, ele apresenta um erro como esse aqui. Ó. Nossa, está horrível aí a coisa, né? Mas enfim. Ó, ele aparece esse erro, por exemplo. Aqui, mostrando um exemplo. Erro, deu falha na conexão, né? E aí ele está dizendo aqui que está dando... Nossa, meu celular está tocando aqui. Ele está dizendo aqui que está dando falha na conexão, por causa da DLL. Né? Ele está dizendo ali ó, que o erro está na DLL. A gente já vai entender mais sobre isso aqui. Mas esse erro, ele costuma acontecer por quê? Por simplesmente não ter clareza entre a versão que está sendo utilizada no banco de dados, lá do sistema, e a versão que está instalada no seu computador. O que eu estou querendo te dizer? Imagina que existem dois computadores, né? Existe o computador lá onde roda o sistema, popularmente chamado servidor, e existe aqui o seu computador. O computador que você quer criar um relatório automático. Lá no servidor, imagina que está funcionando, o sistema está funcionando com o Firebird 2.5, 3.5, 4.0. E aí você vai no seu computador e coloca lá uma versão do Firebird, por exemplo, 2.0. Lá no computador do servidor funciona 4.0 e você coloca no seu computador a 2.0. Já tem tudo para dar errado. Então, a primeira coisa que você tem que olhar, primeiro ponto que você tem que olhar, se você está recebendo esse erro ou qualquer outro erro, antes de mais nada, você precisa avaliar se a versão do Firebird que está sendo utilizado é a correta. Como fazer isso? Então, como fazer? Como que você faz para identificar se a versão que você está utilizando no seu computador é a versão correta? Faz o seguinte, você vai... Primeira coisa, tá? Volta aqui. Primeira coisa, antes de mais nada. Pergunta para equipe do sistema. Equipe de TI, seja quem for a pessoa. Vai perguntar para essa pessoa. Agora, se não quero ir perguntar para a equipe de TI, tem alguma outra forma? Tem. Então, ó, segunda forma. Olhar a versão no servidor. Como que eu faço para descobrir a versão que está... Ou seja, eu vou te falar agora, o que eu vou te mostrar aqui agora é para descobrir a versão que está lá dentro do servidor. E no servidor é onde roda o sistema. Então, a versão que está rodando o sistema lá é a versão que você tem que instalar no seu computador. Ou seja, para o seu computador ler o que está acontecendo dentro do servidor. Tá bom? Tá aparecendo... Eu sei que as palavras que eu estou falando tá parecendo TI, mas eu não sou de TI, longe de mim. Nada contra a equipe de TI. Adoro eles, ó, eles me ajudam muito. Mas no meu papel aqui eu estou transformando uma linguagem talvez um pouco mais difícil, passando por uma cabeça de uma pessoa que ficou anos sofrendo, atualizando planilhas de Excel, e isso não me levou a lugar nenhum,
Então, estou transformando essa linguagem de lá, facilitando a sua vida aqui, para você que também um dia foi o carinha das planilhas, você que está começando no mundo gestor de dashboard, conseguir chegar a esse resultado sem precisar de conhecimento de programação e de TI, essas coisas aí. Tudo bem? Então, ó, aqui você vai entrar lá no menu iniciar do servidor. Ó, estamos no passo aqui, ó, volta comigo aqui, ó. Eu vou te explicar agora. Como descobrir a versão do Firebird olhando lá no servidor. Como que você vai fazer isso? Você vai no menu iniciar lá do servidor e vai digitar assim, ó, painel de controle. Aí vai aparecer esse negócio aqui. Não importa se é Windows 10, Windows 7, sei lá, Windows 11, que é o caso desse computador aqui que eu tô. Você vai lá e vai digitar painel de controle e vai achar aqui, ó, arquivos e programas. Quando você entrar aqui dentro, aqui tem que ter um item chamado Firebird. Então você clica em qualquer um aqui, ó, e vai digitando F, que começa com Firebird. E aí aqui nesse caso, está mostrando aqui, ó, que o que está instalado aqui no meu computador, olha, tá vendo aqui, ó, Firebird. Mas isso aqui pode não dizer muita coisa, porque podem eles vir aqui mudar o nome. Aonde que diz a versão correta? Aqui, ó. Aqui está a versão correta do Firebird. Ok? Então essa é a versão do Firebird. E aí tem outro item que também você tem que ter no seu computador, que é o Firebird para ODBC. São duas coisas diferentes. Legal? Então, ó, você precisa ver esse item aqui, ó, no campo de versões, o que, lá dentro do computador, na linha Firebird, né, que é o que está para cá, você precisa ver esse item aqui, ó. É aqui que está dizendo a versão que está sendo utilizado o Firebird. Beleza. É assim que você descobre a versão que está rodando o Firebird. E aí, o que acontece? Você vai e instala essa versão no seu computador. Instala essa versão do Firebird no seu computador. Como que faz para instalar? Vamos lá. Entra lá em Firebird. Vamos no tio Google aqui, né, que é mais fácil. Google, abre aí, ajuda nós. Ó, você vai lá no Google e digita Firebird. Aí você vem aqui, ó, entra aqui dentro. Isso aqui, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é nada mais, nada menos. Ó, eu entrei aqui e fui para um lugar errado, ó. Volta lá na página inicial do Firebird. Não, já estou na página inicial. Isso aqui é o nada mais, nada menos do que o site oficial do Firebird. É por aqui que você baixa as coisas que você precisa do Firebird. Então, se você vir aqui, ó, e entrar aqui em Downloads, você vai encontrar aqui aquela versão, ó. Qual a versão? A versão que você precisa instalar no seu computador, tá? Aqui em Downloads. Você precisa também instalar outra coisa, que é o driver para ler o ODBC. Quando você faz essa instalação, você entra aqui, baixa o driver que você precisa baixar, que inclusive está explicado na live que eu acabei de te falar. Aí, quando você faz esses dois itens, você vai chegar aqui no item chamado de o quê? ODBC. Então, você vai no menu iniciar, ó. Agora, vamos ir para o... Eu te falei essas coisas aqui antecipadamente, por quê? Porque isso precisa ser feito, porque aqui é onde está um dos maiores erros que acusa erro de DLL. Por que eu estou falando isso? Porque o erro de DLL primeiro, o que eu estou te explicando aqui não é algo que eu vi alguém falar e nada contra quem faz isso. Só estou te dando clareza de uma situação. O que eu estou te explicando aqui não é algo que a pessoa de TI me disse, não é algo que a pessoa... enfim, qualquer pessoa me disse. O que eu estou te falando aqui são situações que eu vivenciei e vivencio diariamente, criando dashboard de indicadores para outras empresas. Eu sendo um gestor de dashboard. Então, o que eu estou te explicando aqui são situações que eu vivencio executando isso na prática. E uma das coisas que eu vou te falar agora, o erro de DLL já aconteceu, não foi uma ou duas vezes. 3, 4 vezes atrás aí, deu um falso erro de DLL.
Como assim falso erro de DLL? Um falso erro de DLL. Executei o negócio, botei para funcionar, deu erro de DLL. Mas, na verdade, o erro não era na DLL. Era em outro lugar. Por exemplo, um deles foi o que eu acabei de te falar aqui. A versão incorreta instalada no computador. Ok? Vamos lá. Então, você foi lá, abriu o ODBC no seu computador. ODBC. E aí, quando você... Como que eu estou fazendo isso? Estou aqui na outra tela e por isso não está aparecendo para você. Mas eu estou indo no menu iniciar do meu computador e digitando ODBC. Vai aparecer 2 itens. Fontes de ODBC 64 bits e fontes de ODBC 32 bits. Qual que você vai utilizar? 64 bits. A explicação disso está na live 22. Quando você abrir, vai aparecer esse item. Aí você precisa criar o DSN. Então você vai lá em adicionar. Aí aqui dentro está aparecendo um driver. Tá? Vai aparecer vários drivers. Então você clicou em adicionar. Apareceu vários drivers. E um deles é o Firebird, que é o que a gente quer. Aí você clica em concluir. Ele vai abrir essa tela. Nessa tela, você vai e coloca o nome. Qual o nome? O nome do... o nome que você quer dar para esse DSN que você está criando. DSN é nada mais, nada menos do que... Quando a gente for para dentro do Power BI, aqui, ó, para que serve aquele DSN ali? Quando a gente for para dentro do Power BI, a gente precisa dizer com quem que a gente quer conectar. Por exemplo, se te chamar pelo teu nome, tu vai saber que é o teu nome. Se me chamar por Stark, por Jennifer, eu vou saber que sou eu. Eu vou falar, eu tô aqui. Esse nome do DSN, a gente não tá nem aí. A gente só precisa dar um nome lá para saber que aquilo se refere à conexão que a gente está fazendo agora nesse exato momento. Tá bom? Volto para cá. Ó, então vou lá e vou colocar aqui teste Firebird. Beleza. Description. Isso aqui é uma, tipo, como se fosse uma observação, não precisa colocar nada. Se você quiser, você pode colocar aqui, ó, Firebird. Database é o caminho do banco de dados. Onde que está o banco de dados? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Browser. Ele abriu aqui na outra tela. Eu tenho, inclusive, 2 bancos de dados aqui, ó. O .fdb é o arquivo do banco de dados. Então, imagina assim, eu tenho um arquivo em Excel que tem um monte de tabelas lá dentro. Isso é um arquivo com uma extensão XLSX, acho que tem uma extensão, XLM, acho que tem... Não, XLM é outra coisa, não tem nada a ver. Tem as várias extensões lá do Excel. Aqui, o que tem a extensão .fdb é o arquivo do banco de dados. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse banco aqui, o Banco Stark. Vou clicar em abrir, e aí ele criou aqui o caminho. Eu estou fazendo isso porque isso aqui está no meu computador. Se você for fazer um computador de servidor, vai ser diferente. Inclusive, está explicado na live 22. Aí, beleza. Quando você aí preencheu isso aqui, na maioria dos casos, você vem aqui e digita os dados de acesso, né? Que é o usuário e a senha. Então, por exemplo, vou colocar aqui senha. Só que, em alguns casos, precisa dessa tal de DLL. O que é essa DLL que a gente está falando? Ela vai aqui, ó. Client. É aqui que vai esta DLL. Se você, por exemplo, aqui, se você está com erro de DLL, primeira pergunta que eu te faço. Deixa eu voltar a tela aqui para mim. Primeira pergunta que eu te faço. Quando você preenche os dados do seu DSN que você está criando, sem colocar nada aqui, e você clica em Test Connection, ele está funcionando
ou não está funcionando? E eu estou te fazendo essa pergunta porque em alguns casos a pessoa sai preenchendo tudo sem testar se funcionava sem esse arquivo da DLL. Eu já vi situações. Se você coloca o arquivo da DLL lá, dá erro. Se você tira ele, funciona. Se está funcionando sem ele, deixa sem ele. Você vai colocar um negócio lá só para se incomodar? Não, tira ele fora, não precisa. Então, outro ponto. Testa se está funcionando sem. Se não está funcionando, se você clica aqui, ó. Clicou aqui, ó, em Test Connection. Ó, deu erro aqui nesse caso. Não está funcionando. Eu acho que eu errei assim. Peraí. Sim. Se você fez isso, colocou a senha aqui, quando você vai clicar em Test Connection, ele não funciona, aí tem alguns itens que você precisa avaliar. Dá o erro de DLL. O erro que deu aqui é outro erro, que não tem nada a ver. Se você testou e deu erro de DLL, coloca aqui quais são os outros pontos que você tem que avaliar. Quando você instalou... Ó, vou voltar para cá. Quando você baixou e instalou a versão do Firebird no seu computador, ele criou, certamente, dentro de arquivos e programas, uma pasta Firebird. E dentro dessa pasta vai estar a versão do Firebird que está instalada no seu computador. No meu caso aqui, eu tenho duas aqui até baixado. A Firebird 2.5 e a Firebird 3.0. Como que você faz para descobrir essa DLL que você precisa? Como que você faz para descobrir? Então, vamos para o outro ponto aqui. Como descobrir a DLL que você precisa. Você vai fazer o seguinte. Se for o arquivo, se for a versão do Firebird 2.5, onde que fica essa DLL? Você vai entrar lá, arquivos e programas, Firebird, e vai entrar aqui, ó, na 2.5. Vai entrar dentro da pasta bin e vai estar aqui, ó, FB Client, DLL. Se fosse a versão 2.5, você utilizaria essa aqui. E se fosse a versão 3.0, por exemplo, aonde que fica esse arquivo DLL? Você vai entrar no Firebird 3.0 e ela vai estar aqui embaixo, já direto, FDB Client. Mas no meu caso, não é a 3.0, não é a 2.5, é a 1.0, é a 4.0. Onde que fica a DLL? Como que eu vou saber? Você vai fazer o seguinte. Digita e pesquisa. Aonde? No Google? Vou pesquisar no Google? Não! No seu computador. Vai aqui, ó. Por exemplo, aqui dentro da pasta 3.0. Não sei aonde que foi parar a DLL aqui dentro. Vem aqui no menu de pesquisa lá, ó, digita lá, ó, DLL. Ele vai marcar um monte de coisa aqui para você. DLL, DLL, DLL. Qual que é a DLL que você quer? FB Client. Essa aqui que a gente quer. Se aparecer descrição para você de DLL de 32 bits, ela não importa para nós, porque não é ela que a gente quer. A gente precisa da FB Client. Tá bom? Essa é ela. Da sua versão, conforme a sua versão. Volta. Para cá. Então você vai e testa essa DLL FB Client. É ela que você vai pegar. Como que... Vamos seguir aqui, né? Que eu não finalizei. Como que eu faço para descobrir? Por enquanto ela só apareceu aqui da pesquisa, né? Como que eu faço para descobrir? Clica com direito, abrir o local do arquivo. Aí ele vai mostrar uma pastinha aqui já com o arquivo selecionado. Ela já veio automaticamente selecionada para cá. Tá aqui o arquivo. Então qual que é o caminho? É esse caminho aqui. Então se no meu caso eu precisasse dessa DLL, iria utilizar
essa. Sim, simplesmente iria utilizar dessa forma. Como que eu iria fazer? Eu iria aqui. Não, volta para cá. Por que minha tela não está mudando? Aqui. Volta para cá. Como que eu iria fazer? Eu iria clicar aqui nesse browser. Iria vir aqui em arquivos e programas. Arquivos e programas, eu iria entrar... Cadê? Firebird. Firebird. Se fosse da 2.5, eu iria entrar aqui e escolher essa. Ia clicar em Test Connection. Ia clicar em Test Conexão. Não é essa. Se essa não funciona... Não, no caso, não tem nada a ver com isso aqui, né? Porque eu estou usando o 3.0. Então, eu iria entrar na 3.0. Como que eu descubro? Vem aqui e acha aqui a DLL. Ó, FB Client DLL. Clique em abrir. Iria testar a conexão. Também não tem nada a ver com isso aqui. E aqui está dando outros erros aqui por conta de outra situação. Foca na situação que eu estou te explicando aqui, que é o quê? É a situação de erro de DLL. Te passei mais duas opções aqui de como descobrir a DLL. Como descobrir onde que está a DLL. Tá bom? Existe ainda... Peraí, deixa eu ajeitar minhas telas aqui. Existe ainda a seguinte situação. Ó, volta para cá. Volta. Aqui. Existe ainda a outra situação. Essa é uma forma de você testar essas DLLs. Como que é a outra forma? Cadê? Perdi mesmo. Como que é a outra forma? Como descobrir? Então, eu te mostrei uma forma. Para buscar no seu computador conforme a versão. Buscar no seu computador conforme a versão. Outra coisa. Qual que é a outra forma de descobrir a DLL? Pergunta para a equipe de TI, equipe do sistema. Pede para eles... O que você vai perguntar para eles? Pergunta para a equipe do sistema. Não é nem pergunta, é pede, né? Pede para a equipe do sistema a DLL para 64 bits. Pede a DLL para eles da 64. Independente se o banco está funcionando. Pode acontecer a situação do Firebird estar funcionando na 32. Mas a gente não quer 32. A gente quer na 64. Por quê? Porque senão não tem como fazer ele se atualizar automaticamente. Por que que não tem? Existe um item no Power BI chamado de Gateway de Dados. O que é Gateway de Dados? Um assistente virtual que atualiza o teu relatório. Você liga uma chave e ele atualiza o relatório. E esse assistente virtual, chamado de Gateway, tecnicamente, não funciona para 32. Tem que ser na 64. Beleza? Então, tem uma explicação ainda que eu quero dar a você aqui, que é a seguinte. Volta para cá. Minhas telas aqui de novo, que eu me perdi para variar. Ó, volta aqui para o DSN. E se a gente vir aqui, ó, eu tô usando o banco Stark. E aí, beleza. Lembrei que eu ia falar. Estou usando esse banco Stark. E aí ele precisa de DLL ou não precisa? No meu caso, eu tenho dois bancos de dados aqui. Já aconteceu situações, neste banco de dados que a gente está testando, já aconteceu situações do seguinte, ó.
Eu vou entrar aqui no local onde está o banco agora. Então, o meu banco está aqui dentro. E aí, aqui, eu vou executar a seguinte situação. Que é nada mais, nada menos do que testar a conexão. Vamos ver se a conexão vai funcionar aqui. Teste Firebird. Essa descrição aqui eu vou tirar, porque eu não quero ela. E vou dar um test connection. E ele deu um erro. Tá, beleza. Agora esse erro eu tenho que descobrir. Your username and password. Agora eu tô errando a senha. Peraí que eu tô errando a senha, gente. Peraí que tá dando um erro aqui agora que não era pra dar. Database administrador. Ah, olha só. Como eu não abri ele... Olha o erro que tá dando aqui. Eu não abri ele como administrador. Como assim? Você pode criar um DSN a nível de sistema ou a nível de usuário. Aqui, ó. Quando você estiver criando esse erro, você cria a nível de usuário ou a nível de sistema. Aqui vai ficar ligado só ao seu usuário. Se você criar nessa abinha aqui, o DSN, ele vai ficar a nível de sistema, ou seja, qualquer pessoa pode ver. E aqui existe uma situação de entrar no ODBC como administrador ou não. Eu não entrei como administrador, então eu vou cancelar isso aqui. Vou vir aqui na outra tela, porque, gente, tem nome de... O que eu vou fazer? Eu estou vendo aqui na outra tela para abrir a nível de sistema, tá? Então eu vou criar... volta para cá. Deixa eu fechar aqui, vou te explicar o que eu vou fazer. Aqui dessa tela, eu vou passar para essa tela aqui. Eu só não vou abrir essa tela na nossa frente porque tem nome de clientes aqui e eu não vou mostrar isso aqui, né? Então, vim para outra tela. Vou só trocar de tela e vou clicar em adicionar aqui, ó. Então, volta para cá, nível de sistema, adicionar. Ele vai abrir essa tela. Eu vou clicar em concluir. Ele vai abrir essa tela. Eu vou colocar aqui, teste, Firebird. E aí, em descrição não vou colocar nada. Database é o caminho da base de dados. Então, eu vou vir aqui e vou achar onde está a base de dados. Nesse caso, está nesse lugar. Em client, vou passar reto, que é a tal da DLL. E vou digitar aqui, sysdda e o password. Que é nada mais, nada menos do que a senha. Vou testar a conexão e database administrador. Password não. Your name... Cara, eu tô errando a senha, não é possível. É tudo que não tá ativo. Your user... Peraí, cara, deixa eu abrir de novo esse DSN aqui, porque tá de rosca esse negócio. Agora nem eu entendi o que... Fechei todo o ODBC e estou abrindo de novo. É isso que eu estou fazendo nesse momento. Vou para nível de usuário, adicionar. Estou fazendo um teste aqui. Ó, abri a nível de sistema. Teste Firebird. Database. Isso aqui não é para os fracos. Os fracos já vazaram do vídeo. sysdba password. Ativa, desativa. Clicar em teste connection. E tá dando erro. Por que tá dando erro? O que tá dando este erro? Deixa eu ver. Pode ser. O que pode ser? Database administrador to see Firebird login. Será que eu... Ai, cara. Deixa eu abrir como administrador, então, o ODBC. ODBC. Executar como administrador. Nível de sistema. Adicionar. Firebird. Teste. Firebird. Database. Essa aqui. Abrir. sysdba.
E a senha? Não é também. O que é esse erro, cara? Vou fazer o seguinte. Agora começou a dar outro erro muito louco aqui. Então, vamos lá. Vou entrar lá em Arquivos e Programas, Firebird, dentro do 2... peraí. Dentro do 2.5, já sei, cara. Olha só. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Eu mesmo tava fazendo a... Eu acho que eu mesmo tô fazendo a caca. Deixa eu testar um negócio aqui. Aqui, aqui, aqui. Segura aí, segura aí. Teste. Teste. Bird, browsing, aqui. Senha, DBA. E o password é o master. E test connection. Vai, banco de dados. 11, 12. Meu, tá dando um erro muito louco aqui. sysdba. Test connection. Deu erro. Caraca. Então vamos fazer o seguinte. Vou trocar para esse. Ah, tava... Nossa, cara. Peraí. Olha só, gente. Deu um erro aqui. Tava dando um erro. Porque, ó, se eu conecto nesse... Eu tenho dois bancos de dados aqui. Se eu conecto nesse aqui, ele dá falha. Por que ele tá dando falha? Porque este banco aqui, este banco administrador, ele é na versão 2.5. E este banco Stark aqui é na versão 3.0. E a versão que está instalada no meu computador é qual? Pessoal, a versão que está instalada no meu computador. Então, se eu entrar aqui, ó, em painel de controle, programas e recursos. Se eu entrar aqui, ó, em Firebird, a versão que está instalada no meu computador é a 3.0.10.1. Essa versão aqui é correspondente a este banco de dados Firebird. Aqui. Aqui. Ó, a versão 3.0 é correspondente a esse banco. Então, o que está instalado no meu computador agora só funciona neste banco, mas não funciona neste. Por quê? Porque esse aqui é 2.5. O que está instalado no meu computador não é 2.5, é 3.0. Então, não vai funcionar nesse aqui. Era isso que estava acontecendo. Uma explicação que eu mesmo estava dando, eu estava errando. E, inclusive, anteriormente, eu tenho certeza que aqui durante o vídeo eu já estava testando neste banco. Já era para ter funcionado. Por que que não funcionou? Nem eu entendi. Mas agora, se eu clico em Connection, ele está testando. Neste vídeo, está funcionando, né? E aí, o que acontece? Se eu clicar aqui, der um OK, ele vai criar o DSN para mim. Ah, eu não vou poder abrir na sua frente. Mas ele criou para mim o DSN banco Firebird. Deixa eu tirar um print aqui para te mostrar. Ó. Tirando um print para poder te mostrar aqui que tem um negócio que eu não posso mostrar, porque envolve nome de cliente aí.
Mostrar o número de cliente não é legal. Aqui, ó. Quando eu criei lá, ele criou aqui o teste Firebird, ali, que foi o que a gente acabou de fazer. Aí, se a gente entrar lá no Power BI e vir aqui em mais, ele vai abrir o ODBC. E a gente clica em ODBC, clica em conectar. Ele vai abrir aqui, ó, já abriu aqui conectado ao DSN Banco Servidor. Se a gente clicar nessa setinha para baixo, que tem aqui, ó, ele vai abrir os outros DSNs. Clicar para baixo e vou selecionar aquele que a gente criou. Teste Firebird. E se a gente der um OK aqui e seguir os passos, enfim, vai funcionar. Tudo que a gente fez até aqui é simplesmente, exclusivamente, para quê? Para a gente ter um dashboard de indicadores que se atualiza automaticamente. E eu te passei passos de locais que você precisa verificar para que o seu computador funcione sem esse erro de DLL. Se você foi e executou esses passos até para descobrir, passou por esses passos para descobrir onde está o erro de DLL, olhou para a versão, cara, olhei a versão, não era na versão o problema, pede uma DLL para sua equipe de TI, pega essa DLL, por exemplo, traz para dentro do seu computador, para dentro do disco C. Vai trazer essa DLL para dentro do disco C. Coloca ela, por exemplo, na mesma pasta do Banco Firebird. Vem aqui e dá um Ctrl+V aqui dentro dessa pasta. No meu caso, não estou nem precisando da DLL. Para mim está funcionando sem a DLL. Se está funcionando sem a DLL, inclusive foi um dos passos que eu pedi para você testar, porque às vezes você passa reto querendo DLL e nem testou se precisa realmente. Às vezes pode não precisar. Se precisou, pega a DLL e coloca aqui dentro. Um dos locais que você vai verificar a DLL no seu computador para testar com o seu computador, nós já falamos que é aqui, entrar em Firebird, entra na versão e descobre aqui dentro da versão aonde que está a DLL no seu computador. Tudo o que fizemos é exclusivamente para que você tenha um dashboard de indicadores que se atualiza automaticamente e você ser a pessoa que vai se tornar destaque aí no seu local de trabalho por entregar indicadores sempre atualizados por seu líder, seu chefe. Ou fazer isso para outras empresas e ser muito bem pago por este trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse foi um vídeo grandemente técnico. Os fracos vão ficar para trás e vão continuar atualizando planilhas. Os fortes vão resolver o problema. E se não resolveu ainda com este vídeo, vão buscar outra forma de resolver. Inclusive, se você ainda não resolveu isso, comenta aqui embaixo. Eu quero ficar sabendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.